Comigo aqui o Felipe Duarte. Eu já quero, antes de qualquer coisa, fazer uma saudação ao presidente, agradecer pela presença aqui no estúdio do Show dos Esportes e vamos conversar um pouco aí sobre as questões dessa reta final de 2024, presidente. Boa noite. Boa noite, Diori, boa noite ao Felipe, boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha, em especial o torcedor colorado que está nos acompanhando nesse momento, né? Que a gente possa bater um papo aí sobre as coisas do Inter, falar um pouco sobre futebol, aproveitando, né, esse momento que a gente está vivendo aí, uma data FIFA onde paralisou o Campeonato Brasileiro, e poder atualizar os assuntos, poder conversar com os ouvintes que estão acompanhando o programa e assim nos comunicar cada vez mais diretamente com o torcedor, que é um dos grandes objetivos, e a Gaúcha é esse veículo, essa potência importante para nos ajudar nisso. Felipe Duarte, está acompanhando o Internacional nesta terça-feira. Por favor, a primeira questão é tua, Felipe. Deixa eu começar então pelo factual, né, presidente? A gente trouxe a informação hoje do Ricardo Matias, que foi suspenso no STJD por conta de uma expulsão no Sub-20. Primeiro, queria entender, já ouvi outras pessoas do clube para entender o processo, se o Inter conta com ele para o Grenal, mas anexo a isso, o Ricardo Matias é a notícia dos últimos dias, né? O gol de empate contra o Corinthians é dele, e é um jogador que tem um contrato que encerra no ano que vem. Já ouvi o senhor falando outras vezes, gostaria de entender melhor que cláusula é essa que tem no contrato, que deixa vocês um pouco mais tranquilo para renovar o contrato com esse jogador, e se ao mesmo tempo tem conversa com o empresário dele para estender o vínculo com o centroavante. Bom, em relação à decisão de ontem do tribunal, né, ela ainda cabe uma análise mais detalhada do nosso jurídico, é isso que eles estão trabalhando para que a gente possa definir aí qual é a abrangência dessa decisão, o que significa, né? E quais são os próximos passos na medida em que ela possa significar uma punição de fato junto ao Campeonato Brasileiro. O Ricardo tem contrato com o clube, né, que é com cláusula de renovação automática que vai até julho de 27, né? Mas evidentemente que isso é um contrato feito com base, né, numa expectativa, num momento, e as coisas felizmente se confirmam. O Ricardo, né, vem crescendo dentro do clube, e nada mais justo que a gente trabalhar com a possibilidade aí de, quem sabe, estender esse prazo, né, numa condição diferente. É isso que a gente vem tratando com tranquilidade, né, com diálogo com o seu agente, com o próprio jogador, né, com a própria família do jogador, e tenho certeza que a gente vai chegar num denominador comum. É importante para o atleta o momento que ele vive, né, hoje de estar num grupo profissional com uma idade bastante jovem, né, tendo chances para mostrar o seu futebol, e ao mesmo tempo importante para o clube, que mais uma vez, né, consegue buscar aí, a partir de um trabalho realizado nas categorias de base, a revelação de um jogador que hoje tem, né, já vamos dizer assim, uma previsão, uma disposição importante, né, de atuação para o futuro. Então está sendo bem trabalhado, a gente tem tranquilidade nesse assunto, né, e espera que isso tenha ainda um desfecho ainda melhor, na medida em que a gente possa prorrogar ainda mais o contrato, melhorando as condições do contrato, tanto para o atleta quanto para o clube. Presidente, essa situação das categorias de base, eu acho que é extremamente importante. O Felipe começa perguntando sobre o Ricardo Matias, mas existem outros jovens que estão ganhando espaço desde a chegada do Roger Machado. Eu lembro que aqui nesse mesmo estúdio, presidente, no ano passado, quando a gente estava entrevistando os candidatos à presidência do Internacional, eu fiz uma questão para o senhor sobre aproveitamento das categorias de base. E o senhor trouxe vários dados de aproveitamento de jovens nos últimos anos, inclusive trazendo dados de gestões anteriores, para defender que o aproveitamento da atual gestão não era tão deficitário em relação às gestões anteriores, mas reconhecendo também que poderia ser melhor esse aproveitamento. Eu não quero, presidente, ficar voltando muito na ideia de falar do Kudê, embora esse assunto renda muito para a nossa audiência, e já tem mensagens perguntando aqui sobre Eduardo Kudê, enfim, é uma paixão o Kudê para o bem ou para o mal. Mas é impossível perguntar sobre aproveitamento de categorias de base com o Roger sem comparar com o que estava acontecendo antes. Por que esses jovens não tinham o aproveitamento e por que o Roger está enxergando o potencial neles a partir da chegada e a partir do momento que o trabalho começa a se estabelecer? Eu acho importante a gente só... primeiro, parabéns pela memória.
Realmente foi, esse debate aconteceu. Eu tenho aqui nos meus arquivos esse slide que mostra na linha do tempo as dificuldades que o Inter enfrentou nos últimos anos, né? Principalmente em revelar e vender jogadores das suas categorias de base. Isso veio numa descendente nos últimos talvez 8, 9 anos. E a gente consegue, de alguma forma, né, projetar já uma mudança nessa tendência, né? E principalmente uma mudança não só quantitativa, mas também qualitativa em termos de qualidade e em termos de importância para o mercado do futebol. Todo mundo sabe que os atletas mais valorizados, né, hoje no futebol mundial são atletas do meio para frente. A nossa tendência era formar atletas do meio para trás nos últimos anos, né? E aí você traz jogadores que hoje compõem o elenco principal e que são jogadores constituídos nas categorias de base e que entraram no Internacional lá com 10, 11 anos, 12 anos e que foram ao longo do tempo, né, sendo aprimorados e tendo seu espaço. Eu diria que não é possível pessoalizar essa questão num treinador ou no outro treinador. Eu acho que primeiro, tem modelos de trabalho diferentes. Segundo, o clube, ele sempre trabalha com a prerrogativa de que os treinadores que venham trabalhar no clube tenham esse olhar para as categorias de base. Isso, o torcedor pode ter absoluta certeza que isso é feito sempre. Se as coisas não acontecem naquele tempo, tem razões para isso, né? Eu costumo dizer, eu fui muito criticado em vários momentos, ou as gestões, e outras gestões também, porque mandaram embora o fulano que era jovem, o ciclano que era jovem. Eu pergunto, qual o jovem que saiu do Internacional sem uma boa venda, e que foi destaque em outro clube nos últimos anos? Isso passa por análise técnica, não passa por uma análise empírica, e isso sempre acontece, né? E quando a gente tem treinadores que passam pelo clube, alguns de uma forma ou outra encaixam melhor a equipe, encontram um ambiente melhor para lançar os jovens. Outros não conseguem naquele momento fazer isso, e quando acham que dá para fazer, a equipe não está bem, não encaixa. Eu vou dar um exemplo de como as coisas são. O Roger está fazendo um trabalho de retomada, né? Um trabalho importante de mudança do perfil de jogo, embora algumas características fundamentais, né, estão mantidas, que eu chamo a atenção para isso, porque é um DNA do clube que deu certo, né? Que é essa questão de marcar em cima, de ter marcação sob pressão. O torcedor gosta disso, e acho que o Roger inteligentemente, né, e já trabalhava isso no Juventude, mas manteve isso no Internacional, agregando uma saída de transição mais rápida, e ali encaixou os meninos, né? Já tinha participação no elenco do Gustavo Prado, né? Que veio lá atrás. É importante dizer que tanto o Gabriel Carvalho quanto o Ricardo Matias já estavam no grupo principal desde o início do ano. O Ricardo Matias viajou conosco para Itu, fez aquela mini pré-temporada em Itu, né? E depois voltou para a categoria de base porque precisava de um aprimoramento, né? E isso foi importante para o processo. A gente tem que pensar nesses processos como um todo, não em curto espaço de tempo. Bom, mas aí a oportunidade no time foi dada por quem? Pelo Roger, no momento em que o time encaixou, momento que nós não tínhamos Alan Patrick no time, momento em que o Gabriel assumiu a responsabilidade com muita mesmo. O jogador que tem a personalidade, muita personalidade, assume isso, né? E tem a sua chance e aproveita a chance. Então eu acho que são coisas no seu devido tempo. Podemos aqui fazer alguma avaliação hoje, depois de passado o tempo, que talvez um ou outro tivesse condições, mesmo no momento adverso, de ter entrado na equipe e ter se firmado? Podemos. Mas aí é fazer uma análise do que passou, né? E a gente nunca vai ter essa certeza. A gente já teve casos no futebol, jogadores foram lançados precocemente e acabaram não vingando por uma razão ou outra. Mas geralmente não vingam e não vingam em outros lugares, né? Neste caso, a gente está tendo muito cuidado, mas ao mesmo tempo uma vantagem importante, que é o contexto que nós estamos vivendo de melhora no conjunto da equipe. Isso facilita para te encaixar os jovens, né? E a gente está tendo esse espaço e podendo buscar outros, como o próprio Vitor, que subiu agora, o Luiz Otávio, que já tinha feito treinamentos no início do ano, durante o ano, oscilando, voltando para as categorias de base, jogando, porque isso também é uma coisa importante, que
a gente percebe. Não basta um jogador da base estar no profissional treinando. Ele precisa de jogo também. E muitas vezes é melhor ele descer e jogar e depois voltar do que ele ficar só treinando. Então, alguns garotos desses desceram, jogaram, voltaram e hoje tem uma condição de mais maturidade, não só do ponto de vista psicológico, de maturidade, mas também física, né? Uma maturidade física importante, e acho que isso tem ajudado. Então são circunstâncias diferentes, mas que ao fim e ao cabo o que nos interessa é olhar agora esse momento e ver que tem jovens com desempenho, né, considerado importante dentro da equipe principal e nos dando, e outros que ainda não subiram, mas que nós estamos lá com o trabalho do Jorge e de toda a equipe que está lá na base, jogadores importantes que vão subir, se não subirem ainda esse ano, subirão com certeza o ano que vem e serão destaques também no grupo principal. E quando se fala em jovem, é inevitável pensar, né, presidente, que tem que vender. O Inter vive já há décadas dessa forma, não só o Inter, mas outros clubes brasileiros. Os clubes de futebol do Brasil viraram clubes de revenda, com raríssimas exceções, conseguem segurar por mais tempo. Você já tem esse estudo de qual jogador que se destaca mais aos olhos do mercado e também uma projeção para a temporada que vem, para 2025, né? Porque essa foi uma temporada de muito gasto, vocês gastaram muito mais do que imaginavam, então precisa entrar, fazer receita. Vai aliviar a folha com dispensa de jogador que não está sendo utilizado da forma que se imaginava? Vai ter venda? Como é que vocês já conseguem, se é que conseguem já projetar 2025? É importante, na tua fala, deixar claro que nós gastamos mais do que imaginávamos em termos de prejuízos da enchente, não daquilo que pensávamos para o futebol. Isso é importante deixar claro. Segundo, nós arrecadamos menos do que imaginávamos. Sim. Devido à enchente no futebol. Devido à enchente, né, e consequências no futebol. Mas, por outro lado, né, nós também vendemos o que tínhamos que vender até esse momento e muito provavelmente precisaremos vender mais, exatamente por esse descompasso entre redução de receita e aumento de despesa. Teríamos que trabalhar com alternativas e uma delas, infelizmente, no futebol é a rubrica venda de atletas. Hoje ela representa, num orçamento de 400 milhões, 135 milhões. Então ela representa muito e esse recurso, é importante sempre ressaltar isso para o torcedor, a gente não conseguiu sair ainda do binômio, né, que é venda de jogador para pagar conta. Não é venda de jogador para reinvestir, é venda de jogador para pagar conta. Então, isso é uma dificuldade importante. Agora, a gente não fala em nomes, Felipe, especificamente, né? E até, se possível, né? Nesses jogadores mais jovens, embora o componente de valor de um jogador jovem é o talento que ele apresenta, mas é também a possibilidade que ele tem de crescer ainda mais no futebol, quer dizer, tem uma taxa ainda que é imensurável e que ela é subjetiva, né? Ele acaba agregando um valor diferente daquele atleta que já é consagrado, que já passou por 2, 3, 4 transferências e que tem um valor de mercado mais ou menos consistente. Então a gente prefere que esses jovens permaneçam por mais tempo no clube, nos dê mais retorno esportivo e que as vendas sejam feitas de jogadores que já têm uma certa idade ou que já têm uma certa passagem. Às vezes isso não é possível, às vezes as ofertas são irrecusáveis, né? Então a gente tem que olhar o conjunto do mercado e também do elenco, né? E do momento em que se apresenta. O ano passado, por exemplo, nós não precisamos atingir a meta de vendas. E não atingimos. Nós vendemos 55 milhões a menos do que nós tínhamos orçado para venda. Por exemplo, Maurício, um atleta que teve oferta ano passado e que nós não vendemos. E felizmente, né, nos deu retorno dentro de campo importantíssimo, que nos levou a ficar entre os 4 times da Libertadores da América, e neste ano fizemos uma venda 40, talvez 50, 30, 40% maior do que as ofertas que tínhamos no ano passado. Então se mostrou uma decisão acertada, mas que por necessidade também foi possível, né, por não ter a necessidade da venda, foi possível mantê-la. Então esse é um contexto que ele muda e infelizmente mudou esse ano por conta da enchente, né? Muda esse contexto, nos alerta para isto, né? A gente tem trabalhado para buscar outras soluções de aumento de receitas, a gente tem trabalhado para redução de custos já na folha de atletas no meio do ano, a gente trabalhou muito isso, né? São alternativas importantes para isso, estamos trabalhando com um projeto, né, para reduzir o endividamento que está no Conselho Deliberativo, né? Mas é fundamental o torcedor também entender que
que a gente ainda não conseguiu resolver essa equação, né, do fluxo, do giro, do caixa, da receita do clube sem a venda de atleta, né? Cumprimos a meta já desse ano, né? Estamos atentos a isso, se for possível não vamos vender, mas não descartamos a possibilidade de venda de algum atleta. Já que o senhor falou sobre desafogar a folha, né? Redução de folha, e isso foi feito no meio do ano, eu quero falar um pouco mais sobre isso também, né, presidente? Porque muitas vezes um jogador caro ou barato, ele não se explica por quanto ele ganha, e sim por quanto ele entrega para o clube. Às vezes um jogador ganha um salário altíssimo e é barato, porque dá a resposta dentro de campo. Agora, tem alguns jogadores que acabam não conseguindo render aquilo que se esperava, e se for para entrar em nomes, eu posso mencionar o Alário, que teve problemas físicos, teve uma dificuldade agora nesse momento da temporada, e talvez o caso mais emblemático seja o Ener Valencia, né, que chegou para ser o grande nome do Internacional, teve uma arrancada muito boa e depois acabou tendo várias questões que até agora não se entende muito bem porque o Ener Valencia não rende. Qual é o plano do Internacional para jogadores como o Valencia e como o Alário, pensando no ano que vem? E especificamente sobre o Valencia, ele chegou a falar algo para a diretoria? Chegou a comunicar algo em relação ao que ele está passando e o que ele pensa para 2025? Iniciando pelo final, sim, o Ener está incomodado por não fazer gols, né? É um jogador que se caracterizou na sua carreira por ser um goleador onde passou, né? Então isso evidentemente que incomoda um jogador de ataque, né? E às vezes eu acho que essa ansiedade pode também atrapalhar, então é um trabalho sendo feito, né? Voltou a marcar no jogo contra o Red Bull e já no jogo daí seguinte, né? Não conseguiu marcar. E isso, por óbvio, incomoda um jogador da magnitude dele, da expectativa que ele, a torcida e todos nós temos, né? Isso é uma pressão que tem que ser trabalhada e está sendo trabalhada, e acho que o Roger está trabalhando isso, e a gente tem muita expectativa de que ele volte, né, a ser o jogador que a gente buscou na Turquia, goleador, um dos 5 maiores goleadores da temporada no mundo naquele ano, né? Esse é o trabalho que a gente tem que resgatar, é este jogador, né? Da mesma forma, com proporções um pouco diferentes em tamanho de jogador, né? O Alário também chegou ao Internacional com uma carreira também importante, né? E não conseguiu, por sequência de jogos, por lesão, enfim, ser aquela opção, inclusive de modelo diferente de jogo, né? A característica do Alário é uma, do Borré é outra e do Ener é outra. São características diferentes, né? E a gente queria, quando montou esse plantão no início do ano, ter essas opções exatamente para modelos e tipos de jogos diferentes. Jogos que você precisa de um centroavante mais de área, jogos que você precisa de mais velocidade, jogos de transição, enfim, né? E até alguns jogos jogarem os dois juntos, dependendo do modelo do treinador, né? 2 dos 3 juntos. Então, esse foi o planejamento. A temporada veio, tudo que aconteceu, as análises são feitas, né? E sempre no final do ano a gente faz essa reavaliação, né? Mas ela sempre é uma reavaliação de contexto, não só do jogador, como do clube, como do mercado, né? Você muitas vezes tem momentos ruins na carreira do jogador, mas você sabe que aquele jogador tem potencial para render mais, né? Eu vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês. Muito prático e muito concreto. Vocês que são da mídia esportiva. O Yuri Alberto estava sendo defenestrado do Corinthians. Verdade. E agora tá jogando ainda. Infelizmente ainda fez 2 gols na gente aquele dia, né? E parecia que estava até mais pilhado para jogar contra nós, né? Isso acontece no futebol, gente, né? Agora, o clube tem que saber o momento, a forma e o limite disso, né? Eu não sei qual era o limite do Corinthians lá, né? Mas eu sei que nós aqui vamos trabalhar sempre nesse limite de entender que nós temos um jogador com potencial, né? Que pode dar a volta por cima, né? E que tem essa ambição, essa vontade, essa fome de voltar a marcar. Isso a gente observa nos treinamentos, observa no dia a dia do clube, né? Enquanto isso estiver muito claro, a gente vai estar sempre ajudando ele a buscar esse momento e a reencontrar os gols, que é o que a gente espera. Deixa eu reforçar, Felipe, que nós estamos em imagens pelo YouTube de GZH. Quem quiser acompanhar também a entrevista do presidente por lá, seja bem-vindo ao YouTube de GZH. Presidente, não quero granalizar, por favor, me entenda. Imagina. Não aqui é, no Sul todo mundo granaliza. A gente acompanha os dois clubes, né? Não há um setorista só de Inter ou de Grêmio aqui na rádio, e eu acompanho os dois lados. E algumas semanas a gente cobriu o pedido de suplementação orçamentária do Grêmio. E nesse pedido, o gasto a mais que o Grêmio teve,
o que foi explicado aos conselheiros é que não era tanto sobre a enchente, mas porque investiu mais os jogadores na janela de transferências, sentindo essa necessidade, em rescisão de atletas, de profissionais. O senhor falou agora que esse gasto a mais que vocês tiveram foi muito voltado para a enchente. Tem como explicar agora aqui o quanto que o Inter gastou a mais nessa enchente e é o que? Vamos lá. São destruições do CT, do estádio e em cima disso também se vai haver um pedido de suplementação orçamentária. Primeiro, provavelmente vamos ter que fazer, né? Então, a gente está trabalhando nisso, fechando agora o mês de setembro, né? E podendo chegar aí ao final de outubro com um número mais exato, porque é importante você tentar aproximar o máximo da realidade. A gente tem uma dificuldade no futebol brasileiro que há uma sazonalidade no segundo semestre de receitas, né? Há uma possibilidade ainda de venda de jogadores, o que extrapola qualquer possibilidade de você ter certeza. Imagina, a gente consegue uma venda importante de um jogador, muda todo o cenário do ano, inclusive, né? Então isso não está descartado, a gente trabalha com essa possibilidade. Mas eu falando em custo médio de futebol, só porque é uma coisa importante, né? Nos dados relacionados ao que está no portal de transparência do clube, né? A gente fala assim, esse ano foi o maior gasto dos últimos 5 anos em futebol, né? Sim. Se você, e essa é a comparação correta que tem que fazer, você tem que corrigir ano a ano. Se você comparar valor nominal, né, é injusto. Porque, afinal de contas, todos os anos nós sofremos aí um baque e pegando um índice simples de inflação que corrige qualquer valor de qualquer... né? E, inclusive tem deflação nesse período. Teve anos em que nós tivemos uma deflação. Mas se você pegar em 2020 como parâmetro inicial, nós gastamos corrigido 22 milhões. E esse ano nós gastamos 21. Né? Então, também eu acho que são comparações importantes para o torcedor entender. E a necessidade esse ano... Você gasto com futebol mensal? Não, gasto completo. Estou falando futebol masculino, futebol feminino. Não é folha salarial. Não, funcionários e base. Todo o futebol. Custo, que é o custo operacional do clube é futebol. Onde tem um custo, o resto são despesas. Né? O torcedor entender, a gente separa o DRE em custo e despesa. Né? Despesa é todas as administrativas, as questões do clube funcionar. Conta de luz, custo é a nossa atividade fim, é futebol. O que a gente gasta aqui com folha de pagamento, imagem de jogadores, de atletas, comissão técnica, de todas as categorias, de todos os setores, né? E dirigentes. Né? Esse é o valor. Então, aqui tem um exemplo disso, mas aí vamos falar um pouquinho mais sobre enchente. Eu vou detalhar isso para vocês aqui rapidamente, porque já fiz isso em outras conversas, inclusive internas do clube. Nós tivemos aí em perdas patrimoniais, arredondando os números, 19 milhões. Tá? É a nossa avaliação hoje. Nós tivemos inadimplência de sócio, ou seja, sócios que deixaram de pagar por conta, na nossa opinião, né, do evento enchente. Ficamos 70 dias sem estádio, 70 dias fora, 3 estados que nós circulamos, 17 mil quilômetros que rodamos, enfim, 5 milhões de reais inadimplência. Isso projetado ano, tá? Nós tivemos, e é importante esse dado, quando a gente começa o ano de 2023, de 2024, nós fizemos uma projeção no orçamento de aumento da receita de sócios. Por que isso? Né? Primeiro porque vínhamos no embalo de uma Libertadores, porque terminamos o ano com 6 vitórias e na verdade quando fizemos o orçamento estávamos na disputa da Libertadores. Você faz o orçamento em novembro, né? Então estávamos ali ainda no quente, né? Ou saindo daquele momento importante, voltando para o brasileiro com 6 vitórias consecutivas, um embalo, o torcedor empolgado. Nós tínhamos 122 mil sócios em janeiro. Antes da enchente nós estávamos com 144 mil sócios. Em 3 meses nós subimos 22 mil sócios. Então a nossa perspectiva com a campanha que estávamos fazendo de 38 finais, Beira-Rio lotado, era uma campanha de crescente de sócios. Nós projetamos aí, o que não entrou disso? 25 milhões mais ou menos no ano de receita de sócio que estagnou. Hoje nós estamos com o mesmo número de sócios que tínhamos antes da enchente, né? Com um detalhe, um agravamento, maior inadimplência do que tínhamos lá. Terceiro elemento, então para somar isso, são 90 milhões no total. São quase 50. No total 90 milhões. Nós temos 33 milhões que foram valores que nós orçamos no nosso orçamento e atingiríamos as competições internacionais e Copa do Brasil. Sul-Americana e Copa do Brasil. Sim. A premiação que nós deixamos de receber no orçamento somam 33 milhões. Sim. Podemos atribuir isso a enchente, podemos não atribuir isso a enchente. Eu, particularmente, vou atribuir boa parte disso ao problema da enchente. Nós acumulamos jogos,
jogos, ficamos fora de casa, tivemos que jogar 12 partidas seguidas fora. Isso desestabiliza qualquer ambiente, isso tem consequência e, sem dúvida nenhuma, tem que considerar. E por fim, 7 milhões mais ou menos foram os custos e gastos com logística, enfim, gastos incrementais que não estavam previstos no orçamento. Então isso dá um montante de 90 milhões. Esse montante, de alguma forma, ou nós não arrecadamos, ou não arrecadamos por desempenho, ou perdemos de arrecadar. Esses 90 milhões, a gente está trabalhando para tentar reduzir o máximo possível, né, com ações que eu também falo aqui, né? A primeira delas, nós contratamos uma consultoria importante para trabalhar no aumento de receitas. Esse trabalho já foi concluído, o Inter está trabalhando debruçado em cima disso, né? É um trabalho de um grupo de pessoas, de profissionais renomados internacionalmente, já fez trabalho para várias ligas do mundo, para ligas que não são inclusive do futebol, liga americana, enfim. Trabalhamos muito nisso, concluímos agora isso e estamos começando o plano de ação para isso. Alguma coisa vai poder dar resultado esse ano? Acredito que sim, mas muito fortemente para 2025. Depois, nós enviamos ao Conselho Deliberativo, né, um projeto de captação de recurso através das debêntures, né? Esse projeto está tramitando lá no Conselho, numa comissão especial que está estudando isso. Isso é importante porque nós projetamos aí a injeção de 200 milhões de reais, né? E é importante dizer para o torcedor também, São Paulo constituiu um fundo e acabou de aprovar no seu Conselho, também com valor similar ao parecido a esse. O Atlético Mineiro fez o mesmo processo de debêntures, mas um processo de lançamento de debêntures, também capitalizou em torno de 200 milhões. Esse é um processo que nós estamos trabalhando há mais de 2 anos tentando constituir, né? E finalmente chegamos a um desenho que a gente entende ser um desenho adequado. Isso, o que serve? Serve para nos ajudar a enfrentar o endividamento e, ao enfrentarmos o endividamento, reduzir a despesa financeira e, ao mesmo tempo, né, aumentar a capacidade nossa de fluxo de caixa. Tem um prazo para que o Conselho aprove? Não tem um prazo específico, estão trabalhando e a gente espera que nos próximos dias, meses, aí, enfim, dentro deste ano, a gente consiga ter uma avaliação positiva ou negativa desse tema. Depois, nós executamos a nossa meta de venda de atletas e estamos trabalhando, né, se possível e se necessário, para que isso seja maior ainda, né, existem, por exemplo, mecanismos de solidariedade de atletas que não estavam mais aqui, que ainda podem entrar e que nós estamos trabalhando para receber. Então tem um conjunto de outros valores que vão nos ajudar nisso, né? Uma redução no custo do elenco, que a gente estima aí no total do ano aí possa chegar a mais ou menos 30 milhões. Claro que aí chegaram atletas novos, então isso impacta também na chegada, um saldo líquido aí de talvez 7, 8 milhões na redução total, mas foi importante essa retirada, né, dos valores que estariam impactando o nosso orçamento. E ainda estamos trabalhando, né, muito fortemente, não temos notícias ainda para passar para o torcedor, mas não desistimos, né, de buscar algum apoio governamental para esse momento. Afinal de contas, o Internacional, como todas as empresas das áreas atingidas, né, sofreu com isso. E a gente sabe que teve programas e projetos para todas as empresas atingidas e a gente não teve ainda acesso a isso. Estamos trabalhando para buscar esse acesso. Isso vai ser fundamental e importante se for viável, mas é uma coisa que a gente não tem como contar hoje, não soma isso, mas são ações que o torcedor precisa saber que o Inter está se mobilizando e trabalhando para tentar minimizar isso, poder apresentar um projeto de suplementação mais realista para a gente terminar e concluir o ano da melhor forma possível. Reforço e concluo por aqui, nessa pauta. Foram 3 anos de muito esforço para que o Internacional pudesse atingir, e nunca tinha acontecido isso, 3 anos sucessivos de superávit, né? Isso foi fruto de muito trabalho, né? E a gente projetava um 24 diferente, né? Um 24 com investimento que não é para 24, investimento que é para 24, 25, 26. Nós sempre projetamos os 3 anos, né? Investimentos menores do que muitos clubes no país. O Internacional hoje, fácil dizer isso, se a gente comparar com os clubes do Brasil, um levantamento feito pelo GE aqui, o Internacional hoje é o 3, 6, 7, 8, o 8º clube em termos de investimento, né, em atletas, e números incomparáveis. Botafogo 323 milhões, Flamengo 275 milhões, Palmeiras 193 milhões, Cruzeiro 188, Corinthians 167, Vasco 131, Bahia 119 e depois o Internacional com 97. Então são investimentos, inclusive, comparados a outros clubes do Brasil, né, já considerados pequeno, perto do que os caras estão fazendo hoje. Mas com muito esforço, projetando 3 anos. Projetando que a gente tenha longevidade com a equipe, principais atletas contratados, que a gente possa fazer adequações pontuais quando sair um, entrar outro e melhorando a equipe, né? Esse
foi o projeto. E esse projeto, infelizmente, teve alguns percalços esse ano, né? E que a gente espera superar rapidamente para continuar no trilho, e acho que dentro de campo a gente já está tomando este rumo também. Nós temos muitas questões para fazer ainda, Felipe. Eu quero entrar numa que vem da nossa audiência, mas que dá a oportunidade da gente fazer um programa só sobre isso. Mas eu vou tentar, em uma pergunta e uma resposta, ser o mais objetivo possível, presidente, para falar sobre SAF. O Lauro de Itaqui quer saber se o Inter estuda a possibilidade de ser SAF. E eu gostaria que o senhor começasse respondendo sobre a visão que o senhor tem sobre ser ou não ser SAF. O senhor acredita que o Inter pode, que o modelo, que a cultura permite que o Inter se torne uma SAF? Eu não acho que SAF é solução. SAF é um meio. Um dos meios. E a gente tem outros meios. Inclusive, não existe um modelo de SAF. Existem vários modelos de SAF. Então, você pontuar de que o Inter precisa de uma SAF para resolver os seus problemas seria muito simplório da nossa parte falar desta forma. Eu acredito que o Inter precisa mudar o seu modelo de governança, né, na medida do possível, discutido com o Conselho, constituído, para que dê mais agilidade em tomadas de decisões importantes. O Inter precisa olhar o seu modelo de investimento. Qual é o modelo de investimento? Da onde vai tirar recursos? Quais são? Quem vai fazer isso? De que forma vai fazer isso? É uma SAF, né, onde o Internacional possa ser 100% majoritário e abrindo espaços para alguns investidores, inclusive identificados com o clube, que é o que se fala de vez em quando, a gente ouve, né? É uma SAF com 49% do capital aberto para investidores, 51% do clube. É uma SAF com 100% feito um valuation e buscado um investidor para ser parceiro do clube. Esse modelo, a gestão não discutiu e nem o clube. E é importante, né, dentro de um novo modelo do futebol brasileiro, onde a gente olha a tabela de classificação e vê ali entre os 10 primeiros, talvez 80% das equipes são hoje constituídas de modelos com uma capacidade de investimento importante, né? A gente precisa abrir os olhos para isso. E abrir os olhos para isso não significa dizer que você defende a SAF. Abrir os olhos para isso significa você ter a obrigação de fazer uma discussão séria, aprofundada, com elementos que possam fazer todos que estão na mesa, né, pensarem, né, e inclusive os seus papéis, né? Qual é o papel do dirigente político abnegado? Qual é o papel do conselheiro? Né? É discutir detalhe do detalhe a cada segundo, né? Fazer um cavalo de batalha sobre determinados assuntos e fazendo com que a gestão fique permanentemente refém de uma lógica de respostas e de indagamentos públicos. Esse é o modelo que a gente quer, né? Constituído por uma casta política que discute isso a cada 3 anos na sua eleição. Ou é um modelo de eficiência, de resultado, né, que exige o futebol brasileiro hoje? Essas são discussões que a gente tem que fazer dos nossos papéis, do meu papel como dirigente político, do papel dos meus vice-presidentes, do papel dos nossos conselheiros, de todos nós, né? Enquanto a gente não tiver essa qualidade, essa capacidade de fazer essa discussão, a gente vai continuar trabalhando num modelo que é de sobrevivência. Um modelo de sobrevivência onde você tem que fazer dentro dos limites que tem, dentro das capacidades que tem, dentro dos arranjos que são necessários fazer, buscar soluções. Eu dei 2 exemplos aqui muito simples, né? Um do São Paulo e um do Atlético Mineiro, que em menos de 2 meses, nós estamos há 2 anos trabalhando num projeto, né? Trabalhando, buscando a melhor alternativa, porque sabemos que a cultura do clube exige esse trabalho de nós, exige um trabalho de consistência, vai ter questionamentos, nós temos que responder, construir, chegar numa decisão e aportar o recurso. Depois de aportar o recurso tem a segunda parte, né? Que é o que fazer com o recurso, a quem pagar, como pagar, né? Então isso tudo é um processo que a gente precisa revisitar para ter essa condição de competitividade, por exemplo, com clubes que tomam decisões. Outro dia eu perguntava, eu não vou dizer o clube aqui, mas eu perguntava qual era o orçamento daquele clube para investimento, dado que ele era uma SAF e dado que ele tinha investidores. E foi me respondido: a gente não trabalha com orçamento. E eu fiquei preocupado com aquilo. Como não trabalham com orçamento? Não, a gente trabalha assim, eu digo para investimento, só para ser mais correto, mais específico. Não é o orçamento do clube. Orçamento de investimento. Quanto vocês têm para investir? O que é dito para vocês aí do departamento de futebol, de mercado? Vocês têm X milhões para investir? Não, não é feito isso. É feito o seguinte: se o negócio for, vou dar números hipotéticos, não lembro bem o número, mas o custo for 3 milhões
e depois a projeção de venda desse atleta for de 4 ou 5 milhões, não nos interessa. Agora, se for 25 milhões e a projeção de venda for 70, pode fazer. Ou seja, não tem um limite de valor, tem um limite de ganho. Nós precisamos ter retorno. É um outro, para quem tem o recurso para investir, é uma outra forma de pensar. Por isso esses investimentos gigantescos. Então, assim, se nós não olhar para que isso está acontecendo no futebol brasileiro e como é que a gente dialoga com isso, não só para buscar um crescimento, mas também para frear determinadas questões, como por exemplo o fair play financeiro, né, que possa ter limites aí em relação ao que você arrecada e o que você investe, nós vamos ter um disparate gigantesco e isso não vai ter fim. Então é importante todo esse debate, é importante que todo mundo que faz parte da vida do futebol e do clube se aproprie desses conceitos, possa inclusive contrapor, não tem problema nenhum dizer que não é desse jeito, é daquele, mas o importante é que a gente abra esse debate, a gente vai, na medida em que as coisas também tenham seu encaminhamento, né? Seja nas questões financeiras, seja na questão dentro de campo, a gente consegue ter tempo também para provocar isso. Eu acho que isso vai ser importante. Eu tô ansioso porque o tempo está acabando, a gente podia ficar até as... Eu até quero fazer uma questão pro presidente, não sei se o presidente não tiver o compromisso de jantar com a família ou alguma consulta marcada depois das 9, a gente puder ficar mais uns 10 minutos. Ok, vamos. A gente agradece. Vamos lá. Porque não é sempre que a gente Posso fazer uma questão agora? Por favor, tá envolvida... agora. Só vou liberar isso porque eu estou ocupando bastante espaço aqui para tentar ser um pouco mais didático. É importante, porque a gente também não tem... Isso é importante, não é simples na agenda do presidente vir até a rádio. Não, eu digo mais, Jório, são assuntos complexos, claro, entendeu? Às vezes o ouvinte pega só uma parte disso e já tira uma conclusão que às vezes não é correta. Então, eu prefiro que a gente tome um pouquinho mais de tempo aqui para tentar explicar. Sem apressar as coisas. Exatamente, para que as pessoas saiam ouvindo daqui ou até depois que o material fique disponível, possa ter essa informação. Não sei se a gente vai conseguir responder isso em 5 minutos, presidente, mas sobre receitas, né? Algo imediato. A gente falou sobre debater o futuro do futebol, mas algo de imediato. O senhor já tem falado sobre buscar novas receitas. Nessas novas receitas está o estudo de um novo patrocinador, já tem proposta e eu queria até perguntar, o Inter já tem um patrocinador que não é o Master, né? O Master é Banrisul, mas tem a Estrela Bet, que é de aposta, né? Essa empresa, ela tem uma proposta para ser a patrocinadora Master do Inter, e como ficaria a relação do Inter com o Banrisul? Vamos lá, esse assunto é um assunto tratado pelo marketing, né? Isso faz parte da estratégia do clube, né? Não é um assunto debatido publicamente. O fato é que não vamos esconder isso de ninguém, porque é público. Nós temos um contrato que se encerra esse ano, estamos trabalhando para renovar, temos um parceiro importante, né? Estamos muito felizes de ter o Banrisul sempre como parceiro, né? Mas o mercado ele cresce, né? E os valores também aumentam, né? Significativamente. Então a gente tem uma conversa muito institucional e muito, eu diria, positiva, né, de buscar da melhor forma possível compor isso para continuar tendo um parceiro histórico do clube que é o Banrisul. Bom, esse é um processo, mas o que me traz aqui o gancho, que eu pego o gancho da tua pergunta, é que de fato nós estamos num momento importante. Tem essa questão dos contratos de patrocínios, não só este como outros que se encerram esse ano. Nós temos o contrato de material esportivo, que nós precisamos renovar esse ano porque se encerra o ano que vem, né? Então também são perspectivas importantes de receita, de novas receitas, né? Nós temos os direitos de transmissão de televisão, que foi pouco falado aqui, mas que o torcedor entenda. O Internacional não assinou ainda os contratos para os próximos 5 anos, está assinando, e isso nos dará uma receita nova nos próximos 5 anos, maior do que a receita que tínhamos nos últimos 5 anos, né? E o Internacional não adiantou 1 centavo desses recursos, né? Esses recursos ainda não foram assinados, né? Eu sei de clubes no Brasil que já assinaram e já adiantaram recursos. O Internacional não adiantou. Então aí tem uma possibilidade também importante de receita, né? Isso óbvio que muitas delas projetadas para 2025, mas que já fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia hoje, de já trabalhar para que isso seja uma fonte importante de crescimento da receita, que é a mais importante do clube, que é a receita ordinária, que é a receita do mês a mês, que é a receita do ano, que é essa que vai nos dar o equilíbrio operacional para que a venda de atletas cada vez mais, quando acontecer, seja para reinvestir no clube. Bom, a gente está chegando perto das 9 horas da noite e eu queria aproveitar que a gente ainda tem mais 2 minutos, presidente, perguntar sobre algo que também chegou na nossa transmissão em vídeo no YouTube de GZH e também no WhatsApp. Bernabei,
Um assunto específico, um jogador que... Um ouvinte nossa, Luciano do Vale, mandou aqui no Instagram, mensagem. tá sempre no Beira-Rio lá. Isso. Ela botou, na escuta, pede pra ele comprar o Bernabé. O Inter vai comprar o Bernabé, presidente? Bernabé, ele tem uma situação de empréstimo com o clube até o final do ano, né? E para aquisição desse jogador, a gente precisa trabalhar ainda com o clube que é o dono dos direitos federativos dele, né? Ou para prorrogar empréstimo, seja qual for a estratégia possível, né? Isso iniciou já uma conversa muito com o agente do jogador, com o jogador, que aliás tem manifestado um interesse em permanecer aqui. Isso é muito importante no processo, né? E a gente espera ter um desfecho, mas isso só vai acontecer muito provavelmente mais para o final do ano, né? É também um desejo do clube lá, um desejo nosso de voltar a retomar isso mais para o final do ano. A gente tem informações que o clube também tem jogadores para posição lá, inclusive reportagens feitas aqui por o Rodrigo Oliveira, por vocês, né? E isso também traz elementos que a gente está evidentemente montando e conjecturando aí para trabalhar, mas o nosso desejo é a permanência do Bernabé, né? Sabendo que a cada jogo que ele faz, como vem fazendo, cada vez mais valoriza, mas isso é um ônus, né, de um bom atleta, né? Mas a gente tem expectativa positiva de tentar ter um desfecho favorável no final do ano, né? De um jogador que ganhou o seu espaço, soube conquistar, soube manter e hoje tem tido um desempenho muito importante para o nosso time. Bom, aproveitei essa questão do Bernabé para encaixar no tempo que a gente tinha até o Notícia na Hora Certa e depois na volta, já que o senhor falou de tantas receitas que podem ser incrementadas, televisão, patrocínio master com contrato encerrando, fornecedor esportivo que também tem algo para se encerrar. Depois do Notícia na Hora Certa eu quero falar sobre isso, sobre fornecedor de material esportivo e a possibilidade de que o Inter possa criar a sua própria marca. A gente vai tratar aqui com o presidente Alessandro Barcelos. Aqui tem solidariedade, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Eleitores gaúchos terão passe livre no transporte público intermunicipal durante o segundo turno em todo o estado. Rio Grande do Sul tem 2 alertas de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia válidos até amanhã. Ministro de Minas e Energia afirma que volta do horário de verão pode ficar para o ano que vem. Céu nublado na capital, agora faz 19 graus. A previsão para amanhã é de tempo instável na maior parte do estado. Os maiores volumes de chuva são esperados para as regiões norte e noroeste. Praticidade, segurança e comodidade para você cuidar da sua saúde. Plantão Telemedicina Unimed. Saiba mais na sua Unimed. Trânsito. Em atendimento agora uma colisão entre carro e moto na Avenida Assis Brasil, na esquina com a Rua Itapeva, próximo da João Valig. A IPTC já está no local. Nas rodovias o trânsito flui bem, inclusive na 386 entre Estrela e Lajeado. O condutor não encontra mais congestionamento na travessia da ponte do Rio Taquari. Com as informações do trânsito, Felipe Baques. Destaque da hora. A rede social X começou a voltar para alguns usuários no Brasil na noite de hoje. Por volta das 7h30 da noite, a empresa usou a plataforma para comemorar o restabelecimento no país. A volta não é imediata, já que a Agência Nacional de Telecomunicações precisa notificar as operadoras de internet. O desbloqueio do X ocorre após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberar o funcionamento do serviço. Moraes determinou que o desbloqueio seja cumprido em 24 horas, prazo que termina amanhã à tarde. A decisão ocorre após a empresa comunicar ao Supremo o pagamento de R$ 28.600.000 em multas. O período previsto pela legislação eleitoral para impedir prisões que não sejam em flagrante no primeiro turno do pleito terminou às 5 horas da tarde de hoje. Com isso, eleitores podem voltar a ser presos. Nas cidades do país em que haverá segundo turno, a lei volta a vigorar entre os dias 22 e 29 de outubro, seguindo as mesmas regras que foram estabelecidas no primeiro turno. Aqui tem solidariedade, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg.
Se mordeu. CCD, tu vai levar um amarelinho e vai ficar um pouquinho suspenso. Te passou, tu levantou, tu saiu. Vamos se acalmar, gente. Não perde o segue o... Esportes também em imagens para você que está se ligando agora na faixa das 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo ao Show dos Esportes. Estamos também em imagens desde 8h20 da noite, conversando com o presidente Alessandro Barcelos, que gentilmente ficou um pouco mais aqui para a gente tratar de outras questões que são importantes e são vários assuntos, né, que a gente está tratando com o presidente, e alguns assuntos demandam um tempo um pouco maior. E eu prometi antes das 9, deixei engatilhada essa pergunta, que é com relação ao fornecedor de material esportivo, presidente. O Inter tem um contrato que se encerra e existe alguma possibilidade de que o Inter opte por uma marca própria? O que é o pensamento do clube nesse momento em relação a isso? Primeiro, existe uma parceria também de bom tempo com a Adidas, né? Uma empresa internacional, com participação efetiva, talvez uma das líderes de mercado esportivo, né, no mundo, né? E a gente tem esta, inclusive, obrigação de fazer a discussão com quem está conosco, né? E esse é o momento que a gente se encontra, né? Mas como o enxoval todo, as coleções, elas são decididas com muita antecedência. A gente já tem que decidir a coleção de 2026 daqui a pouco. Então o fornecedor de material esportivo tem que ter contrato para isso, né? Então por isso que nos exige, embora o contrato termine no final do ano que vem, uma antecipação para que dê tempo de que qualquer empresa que assuma o contrato tenha tempo de fazer o design, aprovar e fabricar o material. Então, essa é uma discussão que já está em andamento, né? A gente tem conversado com a Adidas, mas a gente sabe que o mercado, diferentemente de alguns anos atrás, ele deu uma aquecida um pouco melhor. Existem outros players interessados, né? E a gente abriu... já foi procurado por alguma outra marca? A gente abriu, o Inter também procurou, né? E a gente abriu uma discussão mais ampla, mas obedecendo, por óbvio, né? Dentro, não de procurar, nem de ser procurado, de olhar, né, no mercado, empresas que estão hoje trabalhando com isso, mas a gente tem aí necessidade de, com o cumprimento do contrato, de uma janela, né? Primeiro de expectativa de avançarmos com a Adidas, né? Na medida que isso não ocorra, né, existe essa informação de mercado, né? Não temos proposta, nem procuramos empresa, mas a informação de mercado, né, de que está mais aquecido, né, do que teve em outros anos, e portanto existem possibilidades talvez de interessados no momento adequado apresentar proposta. Existe uma discussão que foi feita, inclusive até pela imprensa, né, de marca própria, mas o internacional entende que talvez seja muito difícil nesse momento, né? Primeiro porque exige não só a busca de alguém que fabrique e dê condições e um material adequado, mas também toda a logística de distribuição, de venda disso, né, de atender o Brasil inteiro. Isso seria extremamente difícil de ser organizado num tempo curto e talvez com uma capacidade de retorno financeiro maior do que a que a gente espera ter, né, com uma marca consolidada. Então esses estudos estão sendo feitos pela nossa vice-presidência de marketing, né, pelos profissionais que lá estão, mas é pauta desse momento aí, iniciarmos com a Adidas, que é a prioridade, e a partir daí, se houver acerto, uma renovação, se não houver acerto, buscar outras alternativas. Vou abordar um outro assunto para tentar abordar ele de forma resumida, mas é um assunto que já vem se arrastando há muito tempo, presidente, e eu sei que o senhor é um dos líderes nesse tema, nessa pauta, né? Liga Forte, União versus Libra. Como é que está essa situação? Surgiu a informação de que alguns clubes teriam que, inclusive, devolver verba que haviam recebido. O Inter está nesse hall, nesse clube, nesse grupo. O que está acontecendo? Vamos lá. É importante uma breve digressão aí. Nós, o ano passado, tivemos, e o Inter foi o único clube no Brasil que fez esse exercício, né?
com um papel importante do Conselho Deliberativo do Inter, né, que fez o convite às duas ligas para apresentarem os seus projetos ao Conselho, né, antes de qualquer decisão. E naquele momento nós recebemos, inclusive foi distribuído para todos os conselheiros, uma proposta efetiva da Libra de venda, ou melhor, de compra por parte deles, 20% dos direitos de televisão nos próximos 50 anos, por um valor inferior, inclusive, ao que estava sendo proposto naquele momento pela Liga Forte União. Esse era o contexto que existia no meio do ano passado, né? Clubes se organizando num bloco e no outro. O que aconteceu? Um bloco vingou, 32 clubes. Outro bloco não vingou, 8 clubes na Série A e 3 na Série B. Ou seja, isso tirou o interesse do investidor de comprar. De 8 eu não vou comprar. Eu queria comprar no mínimo de 12, 15, 20, mas de 8 não. E não aconteceu o negócio. Tá? Ao não acontecer este negócio, os clubes não venderam os seus percentuais e fecharam um acordo por 5 anos com a Rede Globo, com todos os direitos de televisão incluídos. O Internacional, dentro da Liga Forte União, vendeu os seus 20%, assinou o contrato, recebemos metade desse valor no ano passado, né? Um pouco mais, talvez ali da metade, e ao mesmo tempo, né, iniciamos a venda dos direitos para os próximos 5 anos. Vendemos já uma parte disso para a TV aberta, anunciada aí pela própria Record, né, e outros pacotes estão sendo negociados. A Liga Forte União tem 6 jogos por rodada, enquanto a Libra tem 4 jogos por rodada. Nós vendemos apenas 2 jogos. Ainda temos 4 jogos que estão em rodadas de negociação, inclusive com a própria Rede Globo e outros players trabalhando para isso. Trabalhando ou avaliando isso, né? O que acontece? Acontece que nós não perdemos a expectativa e estamos vendo que outros clubes, inclusive da Libra, também não perderam a expectativa de termos uma liga única. Recentemente, a semana passada, foram indicados e nomeados pela Libra 2 representantes, o presidente do Flamengo e o presidente de São Paulo, como representantes da Libra. Para que, o que eles dizem na sua entrevista, o que está publicado em portais nacionais? Nós temos a missão de buscarmos juntar os clubes para montar uma liga. Então, isto cresce de novo, e nós sempre acreditamos nisso. E ao crescer essa possibilidade, nós chegamos, os clubes da Liga Forte União, e quase em sua totalidade, procuramos o investidor e dissemos, olha, nós temos um interesse para que essa liga aconteça. Essa diferença de 20% aqui e 0 lá não vai acontecer. Em algum momento isso tem que estar equilibrado. Ou eles vão vender alguma coisa a mais, ou nós vamos ter que comprar alguma coisa a menos para chegar num valor. Não existe uma liga onde um clube tem 15, outro clube tem 5, outro clube tem 12. Todo mundo tem que ter a mesma coisa. Nesse sentido, tem interesse da gente renegociar em vez de 20, que era a situação que era colocada para todos o ano passado. A gente ficar só com 10, vocês ficarem só com 10 e o clube recomprar 10, os clubes recomprarem 10. O investidor demorou um pouco, respondeu que tinha interesse. Qual é o objetivo do investidor? É óbvio, o objetivo do investidor é muito, muito mais ganho, e dos clubes também, termos 40 clubes juntos do que clubes separados. Isso está muito claro. Tem outras propriedades do Campeonato Brasileiro que não estão sendo negociadas pelos clubes e que são objetos, sim. Vou dar um exemplo, name rights da competição. Hoje não pode ser negociado, tem 2 blocos, name rights CBF. Bola da competição é da CBF. Não tem como ter uma bola para esse grupo jogar e outra bola para esse grupo jogar. Então, tem recursos na mesa, sem contar que a própria venda de direitos, que era feita de forma individual antigamente e que deixavam dinheiro na mesa, os clubes, em 2 blocos a gente vai conseguir no final do ano, tenho certeza, chegar à conclusão que ficou dinheiro na mesa. Ficou dinheiro na mesa porque negociamos separados. Então, essa proximidade só é possível se a gente reduzir o nosso percentual, aumentar o nosso percentual quanto clube e reduzir. Para isso, a gente abriu um processo de negociação, está sendo encaminhado. Se isto for bom para o clube, se isso não gerar ônus para o clube financeiro, né? E se isso for possível, é uma forma da gente voltar a ter um equilíbrio. Isso tem ganho real imediato. A partir do ano que vem, os contratos começam a valer. Em vez do clube ganhar 80%, o clube passa a ganhar 90%. E ao ganhar 90%,
10%, ele reduz inclusive a diferença para os clubes da Libra, né? Em termos de percentuais. Isso possibilita a gente de começar a discutir cada vez mais essa questão que ainda está na pauta do dia, que é uma liga única. Então foi um movimento dos clubes, né, em cima do investidor. O investidor no primeiro momento resistiu, no segundo momento avaliou que era uma condição interessante também para o futuro, né? E a gente está fazendo essa discussão, se isso der certo, aí posteriormente a gente vai anunciar, né? E óbvio, tem impacto no caixa, porque a gente tinha uma previsão de algo esse ano e algo ano que vem. Esse impacto, se a gente se a gente ficar com 10%, esses valores não ingressarão, mas tem um impacto positivo também a partir do ano que vem, onde os nossos contratos de televisão começarão a ser executados, um aumento de 10% sobre a receita desses contratos, que compensa uma boa parte disso, né? E nos dá uma condição de termos uma liga única, que eu volto a dizer, a união dos clubes vai nos dar um retorno ainda muito maior. Mas só para deixar claro, não vai ter devolução, o Inter não vai precisar devolver algo que já recebeu. Isso depende da negociação que a gente tá tratando. Isso não está terminado. Alguns clubes receberam 60, alguns clubes receberam 50, alguns clubes receberam mais do que 60, né? Então cada clube, e o Inter tem a sua peculiaridade, vai estar discutindo que forma que isso vai ser feito. Se é a partir de não receber mais recursos, ou se fica algum resíduo que terá que ser no mesmo valor pago, sem acréscimo, sem, né, valores que sirvam de ágio, alguma coisa assim. O Internacional não vai pagar isso, né, de maneira nenhuma. Mas pode haver algum resquício de retorno? Pode, mas isso depende de vários contratos internos. Nós estamos lá negociando placas nesse momento, que é uma receita importante. Tem outras questões que estão sendo negociadas, que essas receitas, se advindas para os clubes, pode significar um abatimento desses valores e pode não significar nenhum desembolso. Então isso ainda está sendo desenhado, né? O nosso CEO, o nosso financeiro tem participado das reuniões lá para tentar ver se isso é interessante para o clube ou não é interessante. Agora, sem dúvida nenhuma, mesmo que tenha que devolver alguma coisa, jamais o clube vai fazer esse aporte de forma imediata, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter que ter um fluxo, inclusive, de receitas da própria liga, para abater algum valor que tenha que se repassar para ficar no percentual igual. A gente pode ficar com 10, com 12, isso é que está sendo discutido. Uma última pergunta de minha parte, presidente Alessandro Barcelos, ainda voltando um pouco ao que está acontecendo no momento e coisas que foram discutidas lá atrás. E eu volto mais uma vez à entrevista feita com os candidatos, com o senhor como candidato à reeleição no Internacional, quando eu também fiz uma pergunta sobre o planejamento, a ideia que o senhor tinha para a composição do departamento de futebol. E naquele momento, o outro candidato, Roberto Melo, ele tinha um projeto que falava muito em nomes, falava muito em alguns medalhões do futebol dentro de uma composição de diretor técnico, diretor executivo, uma série de cargos que estavam sendo colocados pela oposição. E o senhor, naquele momento, deu uma resposta dizendo que o senhor não pensava no departamento de futebol pelos nomes que lá estariam, mas sim pelas funções que seriam desempenhadas. Um diretor executivo, né, no modelo atual, ele pode ser uma figura centralizadora ou pode ser uma função diluída em várias outras funções que existem dentro de um departamento de futebol. Bom, o ano começou assim e o Inter tinha um pouco essa ideia. E no momento em que o Cudê deixa o clube e o Inter começa a reestruturar o departamento de futebol, o senhor acaba indo em nomes, indo em figurões ou medalhões, e um deles é o D'Alessandro, que acaba sendo contratado pelo Internacional. O senhor mudou de ideia. O que aconteceu de lá, 2023 para 2024, quando o D'Alessandro é procurado? E aproveito para inserir nessa pergunta o seguinte, presidente. Diante daquilo que eu vou chamar de um atrito que existia entre o D'Alessandro e a atual gestão, quem mandou o oi no WhatsApp, presidente? Quem mandou e aí, tudo bem? Oi sumido. Bom, eu acho que não foge aqui de uma análise importante. As funções, elas continuam existindo, né? As atribuições, melhor dizendo, elas continuam existindo com funções distintas. Sim. Né? Naquele momento, a gente entendia que as funções, e continua hoje lá, da parte administrativa, da parte contratual, da parte de gestão jurídica, né? Teria que ser desempenhada por uma pessoa com conhecimento mais específico, e a gente buscou e manteve o Felipe D'Alegrave como um diretor. E a gente entendia que a outra área, né, a área esportiva,
apoiada pela gerência de mercado, apoiada pelo CAPA, né? E teria uma capacidade de relação melhor, tanto com o mercado quanto com o vestiário, né? E essa era uma função, uma atribuição, melhor dizendo, exercida pelo Magrão. Bom, as coisas não deram certo, futebol é resultado. E a gente fizemos uma avaliação deste processo, né? E vimos o seguinte, que em algum momento, e essa foi talvez a experiência mais importante da gente retomar a função do executivo, né? Não é porque as atribuições não estavam sendo realizadas, é porque as responsabilidades precisam ser cada vez mais claras. E você tendo a figura do executivo, você acaba, mesmo que ele não tenha essas atribuições detalhadas, ele acaba tendo uma responsabilidade maior sobre o todo. E facilita a vida do dirigente também, claro, na medida em que você se reporta e é reportado a uma pessoa que tem o seu departamento organizado. Então, por esta razão mais funcional, aí eu vou sair das atribuições e vou para a função, a gente busca esse elemento que já foi elemento nosso. Quando a gente teve lá o Paulo Brax, quando a gente teve lá o William Thomas, o Autori, né? Antes. O Autori numa outra função. Mas o William Thomas, né? William Thomas e o Paulo Brax foram diretores executivos de futebol. Sim. A gente abandonou isto numa tentativa, né, de trabalhar com um modelo que funcionasse de uma forma mais descentralizada, mas é importante ter essa figura, e o Mazzuco também, isso é importante, né, dentro daquilo que a gente procurava para esta função, o perfil dele se adequou a isso. Naquele momento a gente entendeu que era a melhor solução. E agregamos a isso, né, com a saída do Magrão, a importância de fazer esse elo com o vestiário. E aí o nome do D'Alessandro, né? E o mais importante disso tudo, eu acho que isso fica como um importante recado, né, e uma importante simbologia, né, para todos os nós colorados, né, que o Internacional está acima de qualquer divergência. Eu acho que isso tem que servir para a nossa vida cotidiana do clube, né? Eu, como presidente, né, tenho que trabalhar sempre com esta diretriz, né? E todos que estão no clube trabalharem também se despindo de suas posições e estarem a favor do clube. E foi isso que o D'Alessandro, no primeiro contato que eu tive com ele, respondeu. Presidente, eu não tenho, eu sou internacional acima de tudo, e nada está acima do Inter, né? Inclusive divergências que possamos ter ao longo do tempo. Aliás, foi uma divergência pontual. Eu nunca tive divergência com o D'Alessandro. Trabalhei com o D'Alessandro em 2020, fui vice de futebol, e ele era o capitão da equipe, e foi ali que nós enfrentamos o maior desafio meu pessoal até hoje como dirigente de futebol, que foi a pandemia, né? Foi ali que nós negociamos a interrupção do pagamento de salários e o pagamento depois posterior. Foi ali que o D'Alessandro estabeleceu uma relação de confiança muito forte comigo, né? E sempre tive essa relação com ele, né? Teve um momento de dificuldade, porque de fato o clube enfrentou algumas dificuldades, enfrenta até hoje, né? E ele também, no direito dele, se posicionou. Mas isso jamais teve algum insulto, nós continuamos falando, né? O momento da eleição, o momento em que ele se posicionou e a gente estava entendendo que aquilo era um debate político, né? Aliás, eu lá, quando o D'Alessandro saiu, né, que terminou a sua carreira, eu conversei com o D'Alessandro se ele tinha interesse em assumir uma função executiva, né, no clube, e o D'Alessandro foi muito correto comigo naquele momento. Ele disse: olha, presidente, nesse momento eu preciso me preparar, né? Eu estou saindo de uma função de dentro de campo e talvez não seja o melhor momento para mim assumir uma função fora de campo com as pessoas que estavam até ontem do meu lado jogando comigo. E ali ele foi muito correto da parte dele, né? Mas ele sabe dessa conversa, e essa conversa foi importante, demonstrou ali, né, também um interesse nosso enquanto gestão pela importância que o D'Alessandro tem, e eu acho que ele tomou a decisão correta. Talvez a gente tivesse precipitado naquele momento, né? E infelizmente quis o destino, né, que quando a gente teve essa lacuna numa função importante, o D'Alessandro já com uma experiência também fora do Internacional, ou seja, num ambiente totalmente, não é adverso, mas diferente à realidade dele, novo. E ali ele foi testado, e ali ele pôde mostrar o seu trabalho. Eu conversei com dirigentes e contei isso para ele, conversei com dirigentes do Cruzeiro, né? E todos elogiaram muito o trabalho dele lá no Cruzeiro, né? A capacidade de trabalho, inclusive a decisão dele de vir para o Rio Grande do Sul não foi do Cruzeiro tirá-lo, e sim dele vir embora, né? Por conta que a família estava aqui, enfim, e o seu desejo de estar
no Rio Grande do Sul. Então isso tudo mostra a grandeza do profissional e a capacidade dele. E hoje a gente retomou essa relação que tínhamos lá em 2020. Estamos, né, satisfeitos com o trabalho. Eu acredito que o D'Alessandro também tem demonstrado isso até nas suas falas, no seu trabalho ali, o seu empenho, a sua motivação. Isso é fundamental. As pessoas têm que trabalhar motivadas. Mas ainda D'Alessandro motivado, Roger motivado, todo mundo motivado. Isso é que nos leva para frente. Tem uma pendência financeira com ele? Essa pendência nós já tratamos e é interna e vamos trabalhar com ela e vamos resolver. Mas não está diluído no salário dele? Não, nós nem tratamos isso. São coisas diferentes. D'Alessandro, inclusive, nunca misturou isso, né? É importante que se diga e até eu disse para ele, né, presidente, os caras ficam falando aqui, eu vou publicamente, inclusive, deixar muito claro isso, né? O D'Alessandro jamais impôs alguma condição em relação ao tema financeiro, que aliás é um tema de 2013, né? Não sei se vocês sabem, mas é um tema de 2013, não é um tema do Alessandro Barcelos, presidente, que ficou devendo para ele porque tinha um contrato e não cumpriu, né? Que fique claro, mais uma vez eu vou dizer isso é um assunto de 2013, que foi renegociado vários anos e que não terminou, mas que, se Deus quiser, dentro da nossa gestão isso vai ser concluído. Perfeito. Mais alguma questão, Felipe? Servido. Era isso. Presidente Alessandro Barcelos, muito obrigado pelo tempo, por conversar com a nossa audiência. Acabamos estendendo um pouquinho, mas acho que foi importante poder tratar com mais calma, sem atropelos das questões que foram tratadas. Não, eu agradeço o espaço, né? Só referenciar aqui a importância do trabalho que está sendo feito no departamento de futebol. Isso o torcedor sempre tem uma curiosidade maior e a gente está aqui para testemunhar o trabalho feito pelo Roger e sua comissão técnica, professor Paixão, seus auxiliares, o trabalho feito pelo D'Alessandro, pelo Mazuco, né? E pelo Felipe, são trabalhos fundamentais que estão nesse momento nos ajudando muito a ter essa performance, que ela não é definitiva, a gente sabe, mas precisa estar evoluindo e precisa ser cada vez mais aperfeiçoada para que a gente possa terminar esse ano em alta, né? E mudar um pouco essa rotina que tem nos acompanhado e que é ruim, né? De terminarmos o ano bem e iniciarmos o ano mal. Nós precisamos terminar o ano bem, iniciar o ano bem e fazer um ano de 2025 ainda melhor.